ele está na República Tcheca. Então, a gente vai assistir aqui a um trechinho do Didi Redpill, que ele passou hoje isso aqui, ó, que eu queria que vocês vissem com atenção enquanto vocês vão deixando aqui as suas mensagens, que a gente vai contextualizar o que está acontecendo. Onde ele, pela primeira vez ontem, botou a boca no trombone, né? Deu com a língua nos dentes, como dizem aí no popular, e falou o nome do Gilberto Kassab. Certo? Não sei se vocês acompanharam isso, não sei se vocês perceberam ou conseguiram ver algum corte, ou mesmo ontem, durante a entrevista dele lá na Auriverde, mas pela primeira vez ele deu nome aos bois. E é um boi gordo, literalmente, e é um cara que é secretário de governo do Tarcísio, é um homem que tem vários ministérios lá com Lula, é um homem poderoso. Quem achar que Kassab não tá entendendo o que é a política do Brasil. Kassab é daqueles caras que agem na sombra. Kassab é daqueles que fica na moita, certo? Não gosta de aparecer. É tipo um Zé Dirceu, que aparece de vez em quando, dá uma entrevistazinha aí, aponta o caminho e submerge lá no pântano onde eles vivem. Entendeu? Então, é disso que se trata. Então, eu acho que para a gente entender a parada, nada melhor do que a gente ouvir um trecho da entrevista dele com o Pitoli ontem, e aí a gente volta para comentar, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu não vejo muita gente comentar sobre esse assunto, sinceramente, não vejo. E eu acho que é um assunto que vale a pena a gente comentar, justamente porque agora a gente tem nomes. Até então, o hacker tinha mostrado cheques, tinha mostrado alguns documentos, para quem estava falando aí, tem que mostrar documento, tem que mostrar. Ele já mostrou alguns documentos. Aparentemente, ele tem mais provas contra o Kassab, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, o hacker, ele ontem deu nome aos bois. E, como eu falei para vocês, é a quarta entrevista para o Pitoli. Eu estava esperando para me pronunciar, para fazer uma live mesmo sobre esse assunto, como é agora, que ele desse o nome aos bois. E ele deu ontem, certo? Então, vou mostrar aqui um trecho dessa entrevista. Só um segundinho. Vou mostrar aqui um trecho dessa entrevista. Para você, se você não assistiu, não está entendendo o que é que eu estou falando, você vai entender tudo agora, certo? Então, veja bem. Olha esse trecho aí. Você está municiado? Extratos bancários, documentos, enfim. Você está guardado por isso, Patrick? Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né? Que eu vou pegar no Drive. Ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando de fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado descobriu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E, na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato. Teve inclusive, eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele, Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem ali em Pinheiros, do Gilmar Mendes, e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E desse cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, o endereço dele em Uberaba. E, claro, eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir em contato com a pessoa, inclusive com um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify, todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né, eu tenho as datas dos voos, inclusive. E, assim, com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar com ele. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família, e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora a tua vida... E na época, Temer, ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava sendo lá com o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontros em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente encontrou numa loja da Calvin Klein, que tem ali. Ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, por R$1.500.
na época, eu até vi, eu tava morando no Rio Grande do Sul, eu fiz uma casa, o carro importava pra comprar, né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiravam cópia do documento, eles vão lembrar, você teria condições de comprar uma mansão daquela lá em Gravataí. Isso eu tenho como provar, isso aí. E é o cara que fica ligando, né? E fica lá, aí eu sei se tá, é o cara que fica ligando pra barraça das investigações, por quê? Porque o problema do Kassab, não é, né? Quando eu descobri aquela relação do Total, o primo, o Amara Caprini do Kassab, pra mim foi uma grande e infeliz coincidência. Né? Porque isso não pode estar acontecendo. Mas óbvio que não fazia isso, segurança, essa delegado lá no o Bruno sabe comigo, né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, pô, Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de passar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo, né? Mas ele não para, e a minha família continua sendo perseguida, minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu tô cansado dessa palhaçada, né? De jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, né? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu tô até com medo, eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Sérvia, eu tenho medo, eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu tô, né? O meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de onde for, no Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde for, na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se. Bom, Patrick, estou aqui reforçando que... Dá um pause para a gente aproveitar o Google. Né? Tá destravado aí, Google? Vamos colocar o Google na tela aqui. Ativa o microfone do Google, que estava com ruído lá no fundo. Libera o microfone dele para mim, por favor. Diminui a tela da Jovem Pan, da Auriverde. Acho que o microfone está ativado o seu aí, ô Fabiano? Tenta ativar ele aí. Aqui tá... tá sem áudio. Vou remover e vou pôr de novo você aqui, peraí. O microfone... Agora é o microfone. Antes era a imagem, agora é o microfone. É a tecnologia do 5G brasileiro. Haja coração. A gente está repercutindo, né, o hacker que foi colocado na mídia brasileira, a gente pode colocar assim, pelo Fabiano Gogo, jornalista, que está com a gente aqui ao vivo, diretamente da República Tcheca. Ele vai voltar aqui. É grave. Você vê que ele fala ali categoricamente, né? É o que a gente fala, é um hacker, não é um jornalista, né? Quando é um jornalista que fala, o peso disso é muito maior. E o Fabiano foi muito inteligente em não passar a informação do nome, né? Eu tive o prazer de assistir a entrevista do Fabiano com o Pitoli e eu vi o cuidado que ele teve em não revelar o nome. Logo depois que eu vi a entrevista, eu procurei ele também não revelou o nome para mim, ou seja, extremamente ético, extremamente profissional. E foi aí que eu falei, cara, esse cara aqui é um cara a ser respeitado, né? A gente não se conhece, mas estamos nos conhecendo, né? Mas por isso que eu trouxe o Google aqui. Fabiano, mediante ao que ele traz, mediante ao jeito que ele fala ali, categórico, travando, que tem documento e tudo mais. Se ele não tiver, para mim, na minha opinião, ele é um homem morto. Eu também acho. Ele acaba, pelo menos, com a imagem dele, a possibilidade dele fazer qualquer coisa no futuro, se ele não tiver provas de tudo isso. Ele tem muito mais coisas do que eu vi, né? Obviamente, porque só tive acesso a algumas dessas coisas. Então vamos ver. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: está se chegando muito rapidamente à conclusão de que o Kassab, por ter espionado ou pedido para espionar o Adélio Bispo, antes de Adélio Bispo ser alguém, que ele teria sido a pessoa que mandou dar a facada. Como eu sou jornalista, eu já tenho mais umas 5 outras hipóteses, né? Ele poderia, por exemplo, exatamente por ser um cara com tentáculos em todos os lados da política, né? Ele trabalha com Lula, com Bolsonaro, mas ele tem os seus contatos também na ABIN, né? Nos serviços secretos, no Exército, etc. Então, e se ele soubesse que alguma outra entidade estivesse preparando o Adélio para esse atentado? Porque uma coisa é certa para mim, o Adélio é esquizofrênico. Querer dizer que o Adélio é esquizofrênico é não conhecer esquizofrênicos. E eu tenho especialidade especificamente em esquizofrenia. Eu tive uma madrasta que teve esse problema, depois eu tive 5 pessoas em minha volta que eu vi de perto, então eu reconheço de longe. Então alguém resolveu pegar um esquizofrênico para fazer esse atentado. Mas uma das hipóteses é que o Kassab sabia disso e estava monitorando.
Existem até hipóteses, por exemplo, do pessoal lá de esquerda, dizendo que, como tudo foi fake, então o Kassab estava criando não a morte do Bolsonaro, mas o teatro em torno do atentado contra o Bolsonaro. O que eu não acredito, esse tipo de teoria da conspiração é boba, não vai se brincar com uma faca para fazer um teatro. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas não são tão simples como parecem, quase nunca quando há crimes dessa magnitude. E o Kassab não é bobo para fazer alguma coisa tão rasa, tão direta, pegar um hackerzinho de Araçatuba, mandar ele monitorar um monte de gente importante e o Adélio, sabendo que esse hacker, meses depois, iria se dar conta do porquê que ele estava espionando o Adélio e poderia chantageá-lo, inclusive, em função disso. Então, eu não sei, eu acho que tem que ser investigado bastante a fundo. Eu acho que é muito simplório achar que o Kassab queria matar o Bolsonaro, né? E poder-se-ia até vir com a teoria de que ele queria, na verdade, eleger o Bolsonaro criando o episódio da facada. Então, as duas coisas são plausíveis e absurdas. Mas eu acho que tem que ser mais investigado. O que eu queria saber, talvez o que para mim parece o mais importante, é o porquê que o Alexandre Ramagem mandou sentar em cima dessa investigação. Porque eu passei tudo, e eu tenho aqui, inclusive tenho aqui os e-mails que eu mandei para o Marcelo Furtado, que somente agora eu descobri que foi preso nessas operações, não sei o quê, a BIM, Gabinete Paralelo, não sei o quê. Mas o Marcelo Furtado é quem estava em contato comigo e ele me fez um telefonema, porque eu tenho um e-mail aqui onde eu digo um monte de desaforos, eu digo que vocês não estão fazendo nada, eu passei para vocês provas de uma coisa importante e vocês não cumprem com o papel de vocês. E ele disse, Fabiano, desculpe, mas o que aconteceu é que o Alexandre Ramagem mandou sentar em cima e depois, mais adiante, esse Marcelo Furtado disse que a turma, o time que estava cuidando dessa denúncia que eu fiz, com relação ao Patrick César da Silva Brito, dizendo, olha só, ele estava... Porque a denúncia que eu fiz não foi com relação ao Kassab. Eu nunca trouxe o Kassab para lugar nenhum nessa história. O que eu trouxe é, investiguem o hacker, porque o hacker vai chegar no ponto de vocês descobrirem por que alguém está espionando a família Bolsonaro e o Adélio ao mesmo tempo. Então eu nunca citei o nome do Kassab em local algum. Mas, segundo Marcelo Furtado, também poderia estar me mentindo, o Alexandre Ramagem mandou sentar em cima da investigação e depois pegou esse time que estava investigando e levou com ele, acho que para o Ministério, não sei, eu não estava no Brasil, mas enfim, então, e aí digamos assim, se o Alexandre Ramagem ficou sabendo, o Bolsonaro ouviu falar sobre isso também. Pode não ter acreditado, dito não, que bobagem, Kassab, né? O que eu não entendo é o seguinte, por que não foi investigado, por que isso não veio à tona? Talvez o cálculo tenha sido, olha, é melhor deixar o ponto de interrogação, porque aí o pessoal bolsonarista vai dizer que foi o Jean Willis, o PCC, a esquerda, do que pegar uma pessoa que é de centro-direita, que apesar de trabalhar com o Lula, também trabalha com o Tarcísio, com o Bolsonaro, etc. E como eu disse, tem tentáculos, porque se nem a Marta Suplicy derrubou ele, dizendo que ele não tinha filhos lá atrás, e ele sobreviveu a um Brasil conservador, é porque ele realmente tem muita força, é um cacique da política, mas no pior sentido. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, olha, não concluam que o Kassab seja quem mandou, né, o mandante, pode ter alguma coisa mais complicada por trás, como ele ter sido informado por alguém e por isso estava monitorando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer aqui que Kassab é o que pior de há na política brasileira, porque todos os governos são reféns do centrão e o Kassab é o centrãozão. Ele vai ter que virar público, eu acho. Eu acho que a pressão... Primeiro, isso tem que ir para a grande mídia, né? Nós estamos aqui exercendo a nossa função nas redes sociais. O que você fala para mim lá no começo, que você troca o patrão pelo público, é justamente o que o YouTube nos proporciona. Ele transforma o nosso público em nosso patrão, né? Quem nos remunera é a audiência, né? Então, para o jornalista, não existe honra maior do que você vir para o YouTube sendo vocacionado. Eu tenho até meu crachá de vocalista do YouTube, de jornalista do YouTube, ó. Eu sou um jornalista vocacionado. Então, às vezes Parabéns. Às vezes eu venho falar jornalisticamente, aí eu ponho o crachá. Às vezes eu fico nervoso e tiro o crachá, aí falo, agora é cidadão. Então agora é o momento cidadão. Mas primeiro, o Fabiano, é porque hoje em dia,
Diga. Pode ir. Não, é que hoje em dia ser jornalista é quase que um insulto, na verdade, então a gente tem que esconder. E uma coisa que tu falou logo ali no início, que tu fez marketing também, porque só ser jornalista morre pobre, o meu primeiro padrinho no jornalismo, o pessoal do Rio Grande do Sul sabe quem é, o Flávio Alcaraz Gomes, era um velho jornalista que tinha um programa de televisão, era um cara conservador, e ele sempre me dizia, não seja só jornalista, faça uma segunda faculdade, porque não tem como se sustentar só com jornalismo. Ele tinha estudado direito, né? Eu não segui o conselho dele, então continuo pobre. Só fico bem quando eu estou na posição de diretor de alguma revista e olhe lá.